Oi, gente, tudo bom? Então, eu há mais ou menos um mês atrás fiz um vídeo raspando o meu cabelo e eu postei esse vídeo no YouTube e acabou que várias pessoas viram esse vídeo e comentaram e se inscreveram no meu canal. Então eu tô fazendo esse vídeo agora pra falar alguma coisa com essas pessoas, porque na verdade eu fiz aquele primeiro vídeo e eu não falei nada, eu simplesmente comecei a raspar o meu cabelo, a cortar e raspar, e porque eu queria mandar um vídeo pra minha mãe de eu raspando o cabelo, porque eu não queria mandar minha foto direto com o cabelo raspado, eu acho que minha mãe ia ter um troço. Então eu vou fazendo um vídeo devagar, né, cortando e depois raspando na máquina 7, depois na máquina 3. Aí depois eu raspei tudo. Então, acabou que várias meninas que rasparam o cabelo também comentaram e falaram que tava bonito e tal. E eu queria falar com vocês hoje um pouco de como é que foi isso pra mim, por que eu cortei e tudo mais. Então, faz mais ou menos um mês que eu cortei, né? E aí já dá pra ver que ele tá maiorzinho, mas o que acontece? Eu já raspei mais 2 vezes, porque o que acontece? Quando você raspa o cabelo, você fica meio que viciado em raspar. Pelo menos foi assim comigo, porque quando eu raspei, eu fiquei tão empolgada com aquilo que eu queria raspar de novo. E o meu cabelo ele cresce muito rápido. Muito rápido. Então, assim, em uma semana ele já tava bem pretinho, já tava os fios bem crescendo bem, né? Que ele também é bem grosso. E eu tinha a impressão assim, poxa, eu raspei, mas ele não fica raspado. Ele cresce rápido. Então eu fui lá e raspei de novo, assim, eu raspei mais 2 vezes, cresceu uma semana, eu raspei, e uma outra semana eu raspei de novo. Aí depois eu falei, bom, acho que já tá bom de raspar e eu deixei crescer. Então, na verdade, esse crescimento aqui é de mais ou menos 15 dias só, né? Se você contabilizar que eu raspei de novo. Eu queria apontar pra vocês por que eu raspei o cabelo, né? Assim, o meu cabelo tava bem comprido, eu acho que ele tava aqui assim, né? O vídeo começa com um rabo de cavalo, mas eu acho que ele tava mais ou menos aqui assim. E, bom, eu cortei por alguns motivos, né? O primeiro era que o meu cabelo, eu tinha feito umas luzes, né? E ele cresceu, né? Então eu já tava, as luzes já estavam mais ou menos começando daqui, então eu já tinha toda essa parte aqui de raiz. Né? As luzes não estavam muito fortes, né? Acabava que dava para disfarçar um pouco, mas com o tempo eu fui percebendo que o cabelo já estava, as pontas já estavam ficando muito ressecadas, né? Da descoloração. Então eu já iria fazer um corte curto aqui de qualquer forma, para tirar essas luzes. Né? Eu poderia ter refeito luzes, mas eu não quis, né? E então já tava essa daqui para baixo bem desgastado. Só que acontece que eu já tinha cortado o meu cabelo curto aqui mais ou menos 2 anos atrás. E eu pensei, bom, eu não quero ficar com o mesmo corte que eu fiz antes. Então, eu falei, eu acho que eu vou cortar ele batidinho, sabe assim? Um pouco maior que isso aqui, tipo, maiorzinho. Eu já tinha cortado assim quando eu tinha 17 anos ou 18 anos. Eu cortei ele bem curtinho e ficou bonitinho, assim. E eu tava já pensando algumas semanas o que eu ia fazer com o meu cabelo. E aí eu comecei a ver no YouTube algumas algumas mulheres que rasparam o cabelo, principalmente agora na quarentena, porque tá todo mundo em casa e caso a pessoa se arrependesse, não seria um problema tão grande, né? E eu tava vendo a experiência delas falando que como é bom pra gente, como mulher, fazer isso pelo menos uma vez na vida, porque a gente fica sempre tão dependente do nosso cabelo, né? Como se o nosso cabelo fosse uma coisa intocável na nossa beleza. E eu fiquei pensando sobre tudo isso, né? Se eu deveria fazer ou não. E aí eu pensei, bom, cara, eu nunca fiz isso na minha vida. Então eu pensei assim, eu vou fazer pelo menos uma vez, né? Porque
Se eu me arrepender, o meu cabelo particularmente, ele cresce muito rápido. O meu cabelo cresce muito rápido. Então eu pensei assim, se eu me arrepender, eu acho que em mais ou menos uns 2 a 3 meses eu já vou estar com o cabelo no mínimo bem curto. Então, né, eu pensei tudo isso e tudo mais. Então eu acordei esse belo dia e eu falei assim, bom, eu tenho tesoura em casa, eu tenho uma maquininha de raspar, e eu falei assim, bom, eu vou raspar. E aí eu falei assim, bom, tudo bem, eu vou começar, né, cortando, porque aí eu vou medindo o quanto que eu tô gostando ou não. Aí eu comecei a cortar ele, ficou bem curtinho, né, primeiro. E a sensação é muito boa de você cortar seu próprio cabelo assim, tipo, que nem, eu acho que uma vez eu fiz isso quando eu era criança, minha mãe falou que eu peguei e cortei o próprio cabelo, porque é muito bom cortar seu próprio cabelo. É tipo uma sensação de liberdade muito grande, tipo, sabe, ninguém tá tomando conta de mim, é eu que tô tomando conta de tudo aqui. Então foi muito legal, assim, eu cortei o cabelo. E aí eu fiquei bem assustada, né, porque quando você corta a ponta assim, ele já sai muito e já faz uma diferença grande. Eu falei, bom, agora que eu comecei, eu vou terminar. E aí eu fui cortando mais e acontece que quando você vai passar a máquina, se ele estiver um pouco mais comprido, não funciona, né? Então você tem que cortar ele bem curtinho para começar a passar a máquina. E aí eu fui começando a passar a máquina e eu fui olhando, falei, meu Deus, isso tá ficando muito curto. E aí quando ele já tava bem curto, eu pensei, cara, quer saber? Ele já tá muito curto, eu vou raspar tudo. Eu vou raspar tudo porque pra chegar nesse ponto que ele já tava bem curtinho, vai demorar uns 2 meses. Eu falei, então vou raspar logo. E aí raspei. E a sensação foi muito boa, assim, de liberdade, sabe? Assim, de, nossa, eu faço o que eu quiser comigo, com o meu cabelo, o corpo é meu, sabe assim? Porque às vezes quando a gente vai no salão, a menina fica tentando fazer de um jeito e falando, vai não, porque corta assim, corta assado. E ali quando você corta, você faz do jeito que você quiser. E se der errado também, dane-se, sabe? Assim, você vai viver com aquilo e ninguém vai morrer e acabou. Então, na hora que eu cortei, eu falei assim, meu Deus, eu não tenho cabelo nenhum mais. E eu fiquei um pouco assustada. E eu achei a minha cara estranha, pra falar a verdade, assim. Mas eu queria fazer. Eu falei, nossa, eu tô parecendo um pouco doente e tal, mas eu acho que foi porque eu tava sem maquiagem, mas depois eu me maquiei, foi ficando bonitinho, fui meio que achando um jeitinho de deixar bonito. E, e eu comecei a me acostumar com o meu rosto, com o cabelo curto, né? Bom, e aí as outras pessoas, a reação das outras pessoas é sempre uma coisa muito chocante, né? Eu tenho um colega de apartamento, e aí quando eu fui mostrar pra ele, ele ficou assim, oh meu Deus, você cortou mesmo, ele ficou assustado. E... Mas depois ele se acostumou, ele falou, nossa, na hora que a gente vê raspado, assusta, mas depois acostuma, né? E aí acabou que eu mandei o vídeo pra minha mãe, a minha mãe meio que passou mal. Mas depois ela, meu Deus, por que você cortou seu cabelo? Não faz isso e tal, você tá doente e tal. Eu falei, não mãe, não tô doente, só cortei o cabelo. Mas aí depois ela se acostumou também e a maioria dos meus amigos, eles falaram assim, nossa, mas estava melhor antes, assim, tá melhor antes. Mas aí eu entendi que uma mulher de cabelo raspado é uma coisa muito nova para as pessoas, assim. Eu acho que não cai direito a ficha delas, assim, então elas colocam alguns rótulos, assim, acho que até para elas se acostumarem mesmo com aquilo. Mas no final das contas eu gostei, sabe, assim, e é minha experiência, foi uma experiência minha, então eu achei muito legal. Uma outra coisa que eu percebi das pessoas é que assim, elas ficam meio que te cobrando se você vai deixar o seu cabelo crescer, como se o fato dele estar curto ou dele estar raspado fosse um pecado ou um erro. E eu pensei assim, bom, por que tá todo mundo me cobrando se eu vou deixar meu cabelo crescer, assim, sabe? Tipo, parecia que mais ou menos as pessoas tinham posse sobre mim. E eu pensei assim, cara, quer saber? Isso também foi um dos motivos por que eu raspei de novo. Porque eu pensei assim, cara, eu não tenho que deixar ele crescer. Eu vou deixar ele de forma que eu quero. Se eu quiser raspar de novo, eu raspava. Eu raspava de novo, até eu me
contentar com a situação, ficar satisfeita com a situação, né? E aí é isso. Agora eu deixei ele crescer porque, tipo, eu quis, sabe assim, depois de ter tido todas as experiências que eu tive. Depois que você corta o cabelo assim, você tem tipo uma onda de sentimentos estranhos, porque primeiro eu senti meio que um medo muito grande de tipo de não me aceitarem. Isso foi muito estranho assim. Eu senti um medo das pessoas não me aceitarem como eu sou ou menos assim. Mas isso foi uma coisa que passou e é muito estranho o fato da gente pensar isso, né? Por que eu pensei isso? Mas eu pensei como também como se a minha beleza ou o meu cabelo fizesse parte da minha identidade ou das coisas que eu faço. E eu entendi que não é assim. Quando eu raspei e eu me olhei no espelho, eu falei, gente, tipo, a minha beleza, a minha identidade não depende do meu cabelo. Meu nariz ainda tá aqui, meu olho ainda tá aqui, minha boca ainda tá aqui, é tudo a mesma coisa. Só que o cabelo não é mais a mesma coisa. Mas isso não quer dizer que você é menor, sabe? Qualquer outra coisa assim. Ou que você tem menos significado. Mas eu tive essa impressão. Depois de um tempo eu tive que meio uma crise, quando eu raspei de novo a primeira vez, eu fiquei com uma crise que tipo assim, meu Deus, eu vou ficar viciada em raspar o cabelo, nunca mais vou deixar crescer. Foi um sentimento de culpa e de alívio ao mesmo tempo, porque eu senti uma cobrança muito forte, você vai deixar ele crescer, e eu raspava de novo, e aquilo meio que conflitou dentro de mim. E eu pensei, nossa, como que nós não somos seres inteiramente desconectados da sociedade, né? Como que a gente realmente tá inserido nisso e como que aquilo é uma pressão em cima da gente. Mas depois esses sentimentos foram passando, assim, quando passou 2, 3 semanas, eu meio que liguei o foda-se assim, falei, deixa pra lá, sabe, é só cabelo, tipo, tudo bem. E teve até uma menina, um vídeo que eu vi, que ela falou assim, você acorda sem cabelo e você aceita aquilo, sabe, tipo assim, cara, meu cabelo não vai ficar longo hoje, ele não vai ficar longo amanhã, ele vai ficar longo daqui a meses. Então, tipo, pra que eu vou ficar preocupando agora, sabe, sim, já fez, então deixa, vive e tudo mais. E uma outra coisa até é que quando você fica com o cabelo curtinho assim, você, por exemplo, você tenta novos estilos com você mesmo, porque você não estava acostumado com aquele cabelo, você estava acostumado com o cabelo que você tinha e você ajeitava ele do jeito que aquele cabelo se apresentava pra você. Então eu comecei eu comprei vários brincos diferentes, esse brinco aqui, tipo, que vai pela orelha inteira, e eu comprei esses cordõezinhos aqui, e eu comecei a colocar um pouco de maquiagem diferente, um pouco mais de maquiagem com rímel e tudo mais. E não que eu tenha saído de um fato de feminilidade com o cabelo longo e agora eu tenho uma feminilidade com um monte de acessórios. Eu não acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é mais de você definindo um novo estilo pra você, sabe assim? E eu achei até legal, no final das contas, né? Com o olho mais preto e tal, porque combina com a cor do cabelo, a cor dos olhos, enfim. E tiveram várias sensações boas também que eu senti e que eu não sentia, que, por exemplo, assim, eu quando fui tomar banho eu senti bem a água batendo e aquilo foi uma coisa tão boa, eu nunca tinha sentido aquilo e eu me senti tão bem, tipo, eu lavava o cabelo todo dia. Mas acabou que meio que ressecou o couro cabeludo, porque eu lavava todo dia, né? E tipo, isso não foi tão bom. E outra coisa que eu fazia também, eu fui sair na chuva, porque eu moro na Alemanha, pra quem não sabe, então está no inverno aqui, então tá nevando e chovendo muito. Então eu saí com o cabelo careca na neve, na chuva, e eu fiquei sentindo a neve e a chuva batendo, e eu achei tão particular esse sentimento, e eu falei, nossa, que legal, assim, tipo, eu acho que eu nunca tinha tido a oportunidade de sentir isso, né? E eu achei legal, assim, então eu saí várias vezes na chuva pra sentir as gotas de chuva. Acabou que com todas as lavagens que eu fazia no meu cabelo, e um pouco antes também, eu desenvolvi um pouco de caspa, então eu queria também falar aqui como é que eu cuido do cabelo, então eu comecei a só lavar com shampoo normal, mas aí eu senti que meu cabelo tava muito seco.
e tava ficando muito seco, muito seco, muito seco, porque a gente aprende que não pode passar creme no couro cabeludo, né? Então eu não passava creme e começou a ficar muito seco, a raiz começou a coçar bastante. Eu pensei, eu acho que vou ter que passar creme na raiz. Então eu comprei um condicionador da Head and Shoulders, que ele pode ir no couro cabeludo. Então eu uso esse condicionador com umas gotinhas de óleo de melaleuca. E aí eu lavo com um shampoo hidratante anti-caspas. E aí eu passo esse creminho com o óleo de melaleuca, eu massageio assim, e aí ficou tudo bem, não teve mais esse ressecamento. E ele fica bem fresquinho, assim. Eu lavo cada 2 dias, como eu fazia antes, e ele tá bem sedoso, né? Assim, quando eu passo a mão assim, ele tá bem macio e eu acho que o tratamento também do cabelo crescendo, ele é um pouco diferente do cabelo longo, porque eu sinto que aqui ele tá mais grosso e mais oleoso. Eu acho que a base do cabelo é mais grossa, então tem que prestar um pouco mais de atenção como é que cuida, mas eu acho que não fez muita diferença. Assim, você logo aprende, é uma coisa que você aprende rápido. E você gasta bem pouco shampoo, né? Bem pouco condicionador assim. E os meus outros potes de creme que eu usava pra hidratar o cabelo, eu guardei tudo porque vai ter que esperar crescer um pouco antes de usar. Então eu acho que eu vou economizar bastante dinheiro com isso. E eu queria dizer também que acabou que o meu cabelo eu doei para uma instituição que faz perucas para crianças com câncer que perderam o cabelinho. E acabou que eu consegui aí também ajudar alguém, né, no meio disso tudo. Então é isso, e pra quem tá aí se perguntando se deveria raspar o cabelo ou não, eu recomendo muito. Eu recomendo pra todas as mulheres rasparem o cabelo pelo menos uma vez na vida, porque é muito legal, vale muito a pena, é uma experiência muito boa. Mas eu só alertaria pra, assim, se o seu cabelo cresce muito devagar, pra você pensar um pouco antes se você rasparia ou se você cortaria um pouco mais curto, porque caso você se arrependa, o que pode acontecer, não aconteceu comigo, mas pode acontecer, que você vai levar um tempo aí pro seu cabelo crescer de novo, né? Eu acho que em mais ou menos 6 meses ou 1 ano meu cabelo já vai estar... Eu acho que meu cabelo vai estar num tamanho mais assim modelável, o que pra quem precisa ser bem feminina ajuda bastante. Então assim, se seu cabelo cresce devagar, conte aí pra mais ou menos 6 meses a 1 ano pra você ter um cabelo mais modelável de novo. Mas fora isso, eu recomendo pra todos vocês. E é isso, gente. Obrigada por vocês terem se inscrito. Eu vou tentar continuar colocando vídeos aqui, explicando. Mas se vocês tiverem alguma pergunta pra me fazer, pode escrever aí que eu leio sempre e dou uma curtidinha, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.